Glória a Deus. Cumprimento os irmãos capazes do Senhor. Amém. Que bom poder estarmos juntos nesta noite para falar da palavra do Senhor. Quero convidar os irmãos que estão indo para o Evangelho de João, capítulo de número 16, versículo de número 33. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Que bom nessa noite poder estar na presença desse Deus maravilhoso, para poder ser um canal de bênção na vida dos irmãos, porque eu sei que o Senhor reservou para os seus corações uma palavra nesta noite, porque cada um que chegou aqui nessa noite chegou necessitando de ouvir algo do Senhor, e o Senhor vai nessa noite trazer uma palavra que vai te edificar, que vai te abençoar, não só aqui nesse momento, mas para a tua casa na semana, para o teu lar, a bênção do Senhor para a sua vida. O Senhor nessa noite tem, eu creio em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor, ela vai nos dizer aqui em João, capítulo de número 16, versículo 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Os irmãos, podeis assentar. O que eu quero trazer para nós nessa noite é focado no subtema tende bom ânimo, né? A palavra para a nossa vida nessa noite é tende bom ânimo. Nós sabemos, irmãos, que o cristão que serve, que adora ao Senhor, ele, glória seja dada em nome do Senhor, ele quando aceita a Jesus, ele tem uma alegria, ele tem realmente uma felicidade, aí tem aquele propósito de estar, né, fazendo com muita dedicação, com muito ânimo, não é verdade? Mas passando por alguns anos, alguns períodos, e muitas vezes depara-se diante, muitas vezes das lutas, das aflições, um desânimo, né? Ou muitas vezes vai perdendo o seu foco. E nessa noite o Senhor me trouxe para falar ao teu coração que é necessário que você olhe para ti e veja se você está concernente esse versículo. Tende bom ânimo. Porque o ânimo é importante para a nossa vida. Nós sabemos, irmãos, no foco do olhar cristão, quando você analisa a palavra ânimo, ela é o combustível para você estar servindo ao Senhor. Porque muitas vezes, queridos, falta propósito. E aí, por que acontece isso? Por causa de falta do ânimo. Mas o Senhor, nessa noite, Ele vem trabalhar no nosso coração sobre essa palavra. Tende bom ânimo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero, nesta noite, trazendo nessa palavra esse tende bom ânimo. Eu até tinha falado com o Alice, né? Para cantar, aí o pastor Fernando chamou ele para cantar, o pastor Esther deu a oportunidade para ele, né? Mas eu quero que o Alice cante um hino que eu tinha, né, preparado consciente esse tema. Vem cá, Alice, louvar o Senhor com este louvor, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a ti, Senhor. Aleluia. Tu és fiel e poderoso. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Pessoal da amada igreja, na santa e glória do Pai do Senhor Jesus, mais uma vez, amém? Vamos glorificar o nome do Senhor. Pastor Fernando, vai ser um hino, vai passar. Amém, tá? Vai passar. Vai passar. Amém. Vai passar. Tenho uma palavra pra você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus, Aleluia. já está vindo. Esses dias teve que jurar
sabia falar, eu só ouvi o seu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabia de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar o seu mundo. Ele está enviando o futuro pra sua alma. Enxugue esta lágrima do rosto e tenha calma. Ele é tudo novo, vai passar. Já não aguento mais, vai ver. Não deixa esperança em você correr. Você precisa vir. Oh, aleluia. Glória a Deus. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só se quer. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas Deus me enviou aqui, sabia de tudo. E Ele me mandou falar que vai mudar o meu mundo. Oh, aleluia. Ele está enviando o futuro pra sua enxugue essa lágrima do rosto e tenha calma. Ele é tudo novo, vai passar. Não aguento mais correr. Não deixa esperança em você correr. Você precisa ter. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A solução pra tudo que já aconteceu. Você vai ter de volta o que você Oh, aleluia. Glória a Deus. só não se desespere, pega no Deus. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Aguento mais, não vai querer parar. Não deixe a esperança em você correr. Você precisa ter. Vai chegar a solução para tudo que já aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não
Oh, exaltado seja o nome do Senhor. O Senhor, nessa noite, Ele trabalha da maneira que Ele quer. Nós somos instrumento do Senhor. Queridos irmãos, como anteriormente estava dizendo, tende bom ânimo. Quando Jesus trouxe essa mensagem, tinha uma finalidade muito grande. Mas antes de eu adentrar sobre o contexto aqui, eu quero trazer para os irmãos o que nos traz o entendimento do ter de bom ânimo. Quando pegamos a palavra ter de bom ânimo, o que podemos entender com o seu significado? Ter coragem, força interior, esperança, determinação e postura firme e confiante. Esse é justamente o significado quando se fala do ânimo. A pessoa que está com ânimo, ela tem essas características, não é verdade? Ela é uma pessoa que está vivendo com coragem, ela tem a força, ela é uma pessoa que tem uma esperança, ela é determinada, tem uma postura, ela é firme. Essa realmente tem esse significado do ânimo. E aí, queridos irmãos, a origem da palavra ânimo. A origem da palavra ânimo, literal, né, na filosófica, podemos observar que ela deriva do latim animus. E aí traz consonante a alma e o espírito. Na filosofia, relaciona-se a seriedade interior e a tranquilidade de espírito. Podemos entender que todo esse significado da palavra ânimo tem essa observância quando se fala do ânimo, quando se traz esse entendimento, quando se fala do ânimo, o que entendemos que a pessoa tem? Tem a coragem, ela é determinada, ela tem esperança, ela é pulso, tem firmeza no que ela propõe a fazer, quando analisamos a palavra ânimo. E aí, quando Jesus trouxe aqui, em João, capítulo 16, versículo de número 33, ele fez um resumo para que os seus servos ou os seus discípulos naquele momento pudessem entender o que ele estava colocando com aquele versículo. Vejamos, Jesus estava fazendo um encerramento dos seus ensinamentos aos discípulos, preparando-os para o desafio. Jesus ele estava concluindo a missão na terra. Era naquele momento chegado, naquele momento onde Jesus ali, queridos irmãos, passado pelo crivo do Getsemane, aonde ele estava em oração, onde ele tinha sido preso, verdade? E agora, queridos irmãos, quando o próprio Evangelho de João, capítulo de número 16, 33, nos traz o Senhor Jesus focando nesse conselho para os seus discípulos. E também dizendo que haveria o desafio que eles enfrentariam, que eles teriam, porque Jesus haveria de partir, ir aos céus, mas a missão continuaria, mas que os seus discípulos caberia ter bom ânimo. Bom ânimo. E aí, o ter ânimo é justamente isso, é ter coragem. Os seus discípulos, eles iriam passar por prisões, como de fato nós entendemos. Os seus discípulos iriam passar por momento de enfrentar até mesmo ali os chefes de várias sinagogas, os fariseus. Sim, eles enfrentariam, mas eles não deveriam se acovardar. Eles deveriam ser sempre firme, constante. Por isso que Jesus falou: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluias. E aí, irmãos, quando nós entendemos aqui, Jesus nos falou para ali os seus discípulos, falando que haveria que ter dificuldade, mas que ele garantia, porque nele tem paz. E todos os seus discípulos estavam firmados na oliveira verdadeira. Cristo é a árvore, Cristo é a oliveira verdadeira. E quem são os galhos? Nós estamos firmados em Cristo, não é verdade? Quando nós abrimos em João, capítulo de número 15, coloca para mim, meu querido, João capítulo de número 15, o que é que nós vamos analisar aqui em João capítulo de número 15? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Se Cristo, ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos e estamos em Cristo. E se Cristo, ele é o nosso Senhor, é nele que nós vamos ter paz. E nele que nós temos que ter ânimo, porque ele provou que venceu. Ele não fraquejou, ele não deixou de cumprir o que ele veio fazer nessa terra. Resgatar a humanidade, mostrar mansidão, mostrar que o reino do Senhor Deus tem que ser falado, difundido. Ele teria que pregar a palavra. E agora, queridos,
quando nós analisamos o ter ânimo, é tornar-se forte, é manter com a mesma proporção de alegria. Não devemos parar, deixando o nosso propósito, mas devemos focar, porque o que nos faz realmente, irmãos, manter o foco, manter o ânimo, é estar cada dia mais servindo ao Senhor. E aí o que acontece? Nós precisamos usar a fé que Jesus nos ensinou. Jesus, ele mostrou quando ele encontrava situações adversas, como aquele paralítico. Quando Jesus chegou naquele paralítico, como é que ele estava? Paralítico, não é verdade? Prostrado. Como é que ele estava? Sem mobilidade. Ele precisava levantar daquela situação, daquele estágio. E o que é que Jesus falou para ele? Acompanhe comigo. Está em Mateus capítulo de número 9, versículo 1 a seguir. Quando Jesus chegou e entrando no barco, passou para outra margem, chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. Aquele paralítico, a situação dele era paralisia. Ele não tinha ânimo. Ele estava prostrado. Ele precisava de sair daquele estágio. E aí precisava de ter pulso firme naquela palavra, na autoridade, para que pudesse orar por ele. Precisava falar com ele, com autoridade, para que ele pudesse sair daquele estágio de paralisia. Ele precisava ter ânimo, ele precisava de receber uma palavra da qual pudesse surgir nele a cura, pudesse curar ele, pudesse ele levantar daquele estágio. E aonde nós encontramos essa palavra em quem? Em Jesus como nosso Senhor. Jesus demonstrou que quando ele chega e encontra um estágio de paralisia, algo é modificado, algo é transformado. E aquele paralítico, ele estava daquela forma, desanimado, é claro. Ele estava sem esperança, é claro, queridos irmãos. Imagina você, uma pessoa, numa situação, num leito, como é que ele vai ter ânimo? Como é que ele vai ter, vamos dizer assim, proposição no futuro? Como é que ele vai pensar no seu futuro? Ele vai pensar essa mesmice, vai ser sempre assim. Mas aquele dia foi diferente, porque ele encontrou Jesus que anima, que levanta, Jesus que muda a situação. Glória a Deus. E aí no versículo 2 vai falando, e Jesus, vendo a fé dele, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo. Filho, tem bom ânimo. Você somos passíveis de passar por provações, por aflições. E muitas vezes estamos passando. Muitas vezes nossos olhos estão colhidos em lágrimas. Muitas vezes nós estamos em enfermidade. Muitas vezes estamos com dívida. Muitas vezes estamos em casa e muitas vezes a casa do Senhor está aqui com uma palavra de ânimo. Está tendo aqui, como a pastora Esther falou anteriormente, na verdade, os milagres acontecendo, né? Um momento de milagre, um momento de grandes vitórias. E muitas vezes estamos em casa como aquele paralítico, sem ação. Estamos em casa, ou as aflições, as lutas, está nos sufocando, sucumbindo à nossa fé, está nos prostrando, nos paralisando. Mas Jesus quer ver em você a fé. Jesus, como olhou para aquele paralítico e viu nele fé, teve mudança, teve transformação. Glória a Deus. É maravilhoso isso. E muitas vezes lemos, ouvimos testemunho, mas quando passa na nossa vida, nós temos que analisar como vamos ter esse comportamento diante de algumas situações. Na minha vida já teve situações difíceis, claro, como todo mundo temos. E aí eu, em um momento que estava com a minha irmã na UTI, os irmãos sabem muito bem do caso, e ela tinha tido realmente um AVC, e ali o médico falou, vamos fazer nela uma traqueostomia. E ali nossa família toda em oração, pediu oração na igreja, e eu falei, meu Deus, já está o tempo final, já 8, 9, 10 dias, quase 12 dias, e falou, médico, se ela não acordar desse coma, nós vamos colocar nela uma traqueostomia. Irmão, naquele dia que eu assinei, e foi lá para assinar o termo, a minha irmã acordou para a glória de Deus. Houve mudança. Eu poderia ficar desanimado, pode fazer mesmo, é isso. Não, eu mudei, continuei em oração, e Deus fez uma obra na vida da minha irmã. Eu quero te dizer que talvez no seu estágio você também está com alguém que está enfermo, alguém que está precisando de uma mudança. Jesus quer ver em você se você tem ânimo para orar, para determinar a vitória na vida dos seus. Eu creio que Jesus nessa noite, ele te trouxe aqui para você ouvir uma palavra, para te animar,
se você está desanimado, para te levantar se você está paralisado, para mexer com a tua fé se você está com a sua fé, aleluia, nessa noite precisando ser ativada. Jesus quer ativar sua ótica na presença dele para que você reanima se você está desanimado. Se levante se você está prostrado, porque essa paralisia não pode continuar. É noite de vitória em nome de Jesus. Podemos perceber no versículo de número 3, quando o próprio Jesus viu que aquele homem, querido irmão, ele não estava indo pelas suas pernas, eles estavam levando ele. Quer dizer, alguém conduziu aquele homem. Irmão, tem momento da nossa vida que nós temos que conduzir, sim, é claro. Nós temos que conduzir em oração, em palavra, em intercessão. Talvez você não está entendendo o mistério de Deus na sua vida. Irmão, Jesus te chamou, te levantou como pilar. Jesus te chamou na tua casa para você abençoar os seus. Mas, irmãos, é necessário que você não fique paralisado. Que você ore pelos seus, que você prega para os seus, movimenta e faz a obra na vida dos seus também. Jesus te chamou para você levantar aqueles na vida dos seus que está paralisado, para que eles possam retornar e vir adorar o nome de Jesus. Nós analisamos a palavra do Senhor aqui, que Jesus deseja que usamos a nossa fé. Fé gera esperança. Fé gera esperança. Irmãos, quando nós analisamos aqui, usar a fé que Jesus nos ensina, Jesus disse ao paralítico, tem bom ânimo, filho. E naquele momento, ele estava desejando que ele levantasse daquele momento que ele estava, aquela paralisia, que levantasse daquele leito, que pegasse o seu leito, tomasse e caminhasse. E Jesus não somente levantou aquele homem daquele leito, mas Jesus curou ele e também salvou ele para a glória do nome do Senhor. Jesus, porém, imediatamente, naquele momento, nós podemos observar também aqui, quando Jesus paralisou uma tempestade para que o seu discípulo tivesse paz. Vamos lá para Mateus, capítulo de número 14, 27. Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 27. Jesus, porém, lhe falou, logo dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais, não tenhais medo. O discípulo queria ir ao encontro de Jesus, porém, o que aconteceu? As águas estavam afundando ele, mas Jesus disse para ele que ele não deveria ter medo, mas que ele deveria ter o quê? Bom ânimo. Irmão, você não deve temer, porque é Jesus que está no barco contigo. Você está sendo, aleluia, guiado pelo general que nunca perdeu uma batalha. E na sua batalha também ele não vai perder. Aleluia. Glória a Deus. É tão interessante, irmãos. Tem as coisas que acontecem nas nossas vidas, não é verdade? Os irmãos sabem muito bem que quando eu tive Micael, eu não casei com a mãe dele, porém, os irmãos sabem que tem a situação seguinte, o filho sempre fica com a mãe, não é verdade? E no dia que eu fui em um momento de conselho tutelar com a mãe do Micael, ela não estava em um momento de poder ficar com ele, e o conselho tutelar falou assim, o filho vai ficar com o senhor Ailton. Sabe o que é isso? É Deus mudando as coisas, irmão. É Deus mudando as coisas. Irmão, um cristão igual eu, servo do Deus vivo, não que eu tenho nada falando mal da mãe do Micael, estou falando a seguinte, a situação de uma criança em um momento de decisão vir ficar com o pai. Por que isso aconteceu? Por causa da minha conduta e por causa da minha fé em um Deus que muda todas as coisas. É um Deus que muda todas as coisas. O prognóstico para a minha vida, irmão, eu sou filho de uma mãe com 6 filhos. Ela criou 6 filhos sem marido, num barraco, e Deus abençoou a minha vida. Hoje eu tenho a minha casa, minha esposa está aqui, formado, estou na presença de um Deus, nunca sei o que é ir numa prisão, nunca sei o que é nada disso por causa disso, que é a mão de Deus. É um crioulo, é um neguinho que não vai dar nada, vai dar coisa maravilhosa, ainda vai abençoar muita gente, glória a Deus. É assim que Deus faz, irmãos. Deus se pega e coloca em lugar de honra. Por que nós vamos temer, irmão? Vamos deixar de servir esse Deus? Deus é que
é Deus que cuida de cada um de nós. Eu acho tão interessante, igreja. Eu até estava dando testemunho aqui, é muito testemunho, não é verdade? Eu estava trabalhando e aí, lá no plano piloto, no Hospital Santa Marta, como preceptor, do nada alguém me ligou para me trabalhar em um hospital na Asa Sul. Na Asa Sul. Mas era só um freelance, não é verdade? Fui trabalhar ali no hospital freelance, naquele hospital aonde é um hospital ortopédico, tinha UTI muito grande. E sabe o que aconteceu, irmão? O meu irmão adoeceu, o irmão sabe muito bem, e ele foi parar em qual hospital? Porque eu estava trabalhando. E aí eu tinha acesso no hospital para ver ele em qualquer momento que eu pudesse estar lá. É Deus que faz as coisas tudo direitinho, irmão. Irmão, eu nunca imaginava que eu ia trabalhar naquele hospital e Deus me fez entrar lá sem nenhum processo, apenas com freelance, e na hora que meu irmão estava internado naquela UTI lá, eu pude estar lá em todos os momentos, fora de horário, no horário, e ali conhecendo o pessoal, me entendendo com os médicos, como Deus faz as coisas, como esse Deus é maravilhoso. A gente não pode deixar com que as lutas nos sufoquem e deixar de servir esse Deus de verdade, irmão. Se você está deixando de congregar, volte a congregar, volte a estar no culto de oração, volte a vir para as consagrações, volte a vir para cantar no conjunto, volte a vir fazer a obra do Senhor, porque Ele deseja que você tenha bom ânimo, aleluia! Tende bom ânimo, é noite de reanimar diante de Deus, aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor, aleluia! Irmãos, nós entendemos, é verdade? Quando a pessoa muitas vezes está paralisado, né, na parte física, tem que pegar um DEA lá, né, e dar um choque. Pega lá o DEA lá e um choque na pessoa para ver se ela desperta daquele AVC, alguma coisa. Tem muita gente que está precisando dar um choque para poder levantar e, eu quero servir a Deus como eu devo servir. Então, nessa noite é um choque para você ver se você está animado na presença do Senhor, como Ele te chamou. Deus colocou na tua mão, irmão, um talento. Deus colocou na tua mão uma obra. E como que é essa obra que você está fazendo na presença do Senhor? Jesus, quando ele subiu ao céu, ele disse para os seus discípulos que deveria ter bom ânimo. Porque nele nós temos paz. E agora, queridos irmãos, o que eu quero que os irmãos entendam é o seguinte. Nesse exemplo, vemos que Jesus chegou para dar aos seus ouvintes ânimo. Onde estamos buscando conselho? Porque muitas vezes, irmão, você não está tendo ânimo porque está buscando conselho no lugar errado. A palavra do Senhor te aconselha aqui na terça, na quinta, no domingo, todo o tempo aqui está tendo os conselhos, está tendo a palavra do Senhor para te levantar, para te abençoar. E aonde é que você está buscando conselho que está te prostrando? Olha só, onde estamos buscando conselho? Pois o conselho na palavra nos anima. Se é na palavra, você tem que estar animado. Se você não está animado, está faltando buscar na palavra. A palavra do Senhor te ensina que você deve estar animado na presença dele, buscar ele todo o tempo, não deixar de congregar, não deixar de fazer a obra. Então é a palavra. Se está buscando no lugar errado, não está certo, não é verdade? Olha, quando nós buscamos conselho na palavra, ele nos anima, ele nos livra, ele nos abençoa, ele nos prospera, ele nos dá, aleluia, palavra, ele nos dá o que precisamos, ele nos dá ânimo, ele nos dá o que nós necessitamos diariamente. Glória a Deus. E quem está buscando conselho no mundo, vai buscar o quê? Vai buscar algo que vai te levar para o buraco, que vai te tirar da presença, que vai te afastar, que vai te esfriar. Porque nem todo mundo tem a palavra na vida dela para passar para ti. Então é necessário buscar no Senhor esse ânimo. Olha só, Atos capítulo de número 27, versículo 25 e 26. Podemos perceber aqui, quando o próprio Paulo, né, ali estava naquela viagem, e ali, irmão, apresentou, os irmãos sabem, um momento de grandes ondas, grandes vendavais, ali naquele momento, tribulação ali naquele navio ali, e aqui o que aconteceu? Foi necessário dizer para aqueles varões, portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Paulo, ele disse, aleluia, versículo 26, e contudo necessário irmos numa ilha. Então Paulo já tinha do Senhor que Deus haveria de estar com ele. Paulo, irmão, ele era um usado por Deus. E olha, quero dizer para vocês, Paulo, ele não era nem ali, irmão. Ele não era o dono da navegação, ele não estava ali, dono ali daquela navegação, não era ele que controlava ali, mas ele tinha uma palavra de ânimo para aquele povo. Tá certo? Irmão, Deus quer usar da maneira como ele quer.
Talvez você não está entendendo como Deus está te usando. Você fala assim, mas eu não sou realmente ainda obreiro, ainda não sou necessariamente consagrado, mas Deus te usa para dizer para esse povo que Ele há de dar ânimo, que Ele há de dar livramento. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o que pode ser um desânimo? A dificuldade da vida, o estado de prostração. Olha só, segunda carta de Coríntios, capítulo de número 4, versículo 8, nos fala assim. Coloque para mim, por favor. O que diz a palavra do Senhor? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Vem a tribulação? Vem. Mas nós vamos ficar prostrados? Não. Eu sei em quem eu tenho crido, que é poderoso para fazer infinitamente mais. Olha, irmão, quem prometeu é aquele que é fiel. Pode passar os céus e a terra, mas as palavras dele não vão de passar. Se ele prometeu que ele vai te dar a prosperidade, ele vai te dar. Ele vai te abençoar com a faculdade, ele vai te abençoar onde você precisa, porque quem prometeu é fiel. Aleluia. Não desanima. Mantenha firme. Mantenha no mesmo propósito. Não sai do propósito, não. Mantém firme. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Não vamos desanimar. Vamos nos reanimar. Vamos voltar na mesma pegada, servir, fazer aquilo que Deus nos chamou. Aleluias. Quantos desejam nessa noite ser reanimado pelo Senhor? Aleluia. Adoro o Senhor nesta noite. Aleluia. O Senhor, nessa noite, Ele deseja tratar contigo dessa forma. Tem de bom ânimo. Não fica prostrado. Reanima-te. Volta a fazer as obras. Aleluia. Da onde tu parou. Volta a fazer as obras. Volta a fazer aquilo que você tinha desejo de fazer. Que fazer com perfeição. Volta a colocar a mão na obra. Não tira a mão da obra. Porque é para o Senhor. Não é aos homens que tu faz, mas é ao Senhor. Glória a Deus. Queridos, olha só, exemplo de como vencer o desânimo. Ter ânimo, aleluia. Como eu posso vencer o desânimo, irmão? Entendemos que o Espírito Santo de Deus, Ele nos deu o Espírito Santo para nos consolar. Se você está desanimado, o Espírito Santo de Deus foi dado pelo Senhor para nossas vidas, para nos consolar, para nos fortalecer. Então, está precisando de buscar mais renovo com o Espírito Santo. Está precisando buscar o Espírito Santo de Deus na sua vida. Está precisando buscar mais, amém? E o Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite para te fortalecer, para te ajudar, para te dar ânimo também nesse lugar. Glória a Deus. E como realmente podemos ter ânimo no momento difícil? Tendo o auxílio do Espírito Santo. Porque, irmão, analisa comigo. Quando você perde um ente querido, você fala que o Espírito Santo te consola. O Espírito Santo só pode consolar na perda do ente querido? Ele pode te consolar em qualquer momento, meu irmão. Momento de dificuldade, momento de tribulação. O Espírito Santo de Deus jorra força dentro de ti. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, exemplo de como vencer o desânimo. Está aqui em Salmo 37, versículo 39. Vamos ver aqui como vencer o desânimo. Analisamos aqui. Mas a salvação do justo vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. Está angustiado, está desanimado? A salvação vem do Senhor. Ele vai te dar, aleluia, a salvação dessa luta, dessa peleja, desse momento que você está passando. Mas está travado, está difícil. Eu preciso de mover. O Espírito do Senhor, aleluia, está na minha vida e a salvação vem do Senhor. É Ele que vai te dar fortaleza no momento de angústia, no momento de fraqueza. Ele te fortalece. Ele te ajuda a superar o momento difícil da sua vida. Tá difícil? Ele te dá a salvação. Como é que eu vou fazer? Me salva, Deus. Salva nesse momento difícil. Ele é a salvação. A nossa salvação vem dele. Glória a Deus. Você está desanimado? Como vencer o desânimo? Vamos vencer através de quê? Olha só. Filipenses, capítulo número 4, versículo 4. Aleluia, glória a Deus. O que diz Filipenses 4:4? Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai. Alegrai-vos no Senhor. Aleluia. Paulo estava passando um momento difícil. Quando Paulo falou essa palavra aqui, irmão, Paulo não estava em festa. Paulo não estava em social. Paulo não estava... Não, irmão. Paulo estava passando um momento de grande aperto. Mas ele estava dizendo assim, regozijai-vos no Senhor. Aleluia.
Alegrai-vos no Senhor. É como nós analisamos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mesmo momento difícil, mas você vai dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele vai me fortalecer, Ele vai me fazer ter ânimo, Ele vai me fazer vencer nesse momento que está me proposto. É momento de desavença, Ele vai me dar sabedoria. É momento de tribulação, Ele vai me dar o alívio, Ele vai me dar o livramento. Porque é nele que encontramos, aleluia, força para o nosso desânimo no dia a dia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos entender que Deus nos fortalece. Deus nos fortalece. Quando abrimos lá em Isaías, capítulo de número 41, versículo 10, entendemos a palavra do Senhor assim, não temais, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Por que você vai temer? Por que você vai ficar com medo? Se Ele prometeu, se Ele é o nosso guia, aleluia. Se Ele é contigo, por que você vai temer? Não temas, Ele é contigo. Não te assombre, não tenha medo da seta que voa de dia. Porque quando nós lemos lá em Salmo 91, nós já entendemos no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Nós descansamos em Deus. Nós confiamos em Deus diariamente. Podemos ter convicção disso, que no Senhor Ele está cada dia nos fortalecendo e nos ajudando a vencer qualquer momento tempestuoso, dificuldade. Jesus sabia que este mundo é cheio de dores, de aflições, porém Ele nos ensinou que a vitória, que podemos vencer o mundo é a nossa fé. A fé gera esperança. Então, se você tem fé, você vai vencer o mundo, você vai vencer as dificuldades. Você precisa tão somente manter firme concernente à sua fé. Olha só, irmão, essa história. Certa vez, um pai e seu filho viajavam de barco. Quando uma forte tempestade começou, a vir. E aí, as ondas era grande tribulação, era grande alta, tempestuoso. Era um grande desafio para aquele pai e aquela criança ali, naquele momento ali, que eles estavam viajando ali naquele barco. E aí era forte tempestade, que começou a vir, querer afundar a embarcação. Todos começaram a ficar preocupados, E aí começou a ficar angustiado, desesperado naquele barco. E aí o menino, porém, permanecia tranquilo. As pessoas lá desesperadas, Talvez jogando as bagagens fora do barco, vão morrer, sai despedindo, tudo. E aquela criança estava tranquilo, E aí, olha só, um homem perguntou para aquele menino, você não está com medo? Aí ele respondeu, não, quem está conduzindo este barco é o meu pai e eu confio nele. É o meu pai e eu confio nele. Quem é que está conduzindo o seu barco? Você está confiando nele? Você está depositando nele a sua fé? É necessário que você deposite nele a sua fé. A nossa vida é como um barco. Muitas vezes estamos à deriva. Muitas vezes as ondas estão vindo querendo nos sucumbir, querendo nos afogar. As ondas representam as lutas, representam as dificuldades. E como é que estamos? Estamos com medo ou estamos confiando no Senhor? Isaías 41, 10 nos fala, como eu falei anteriormente. Glória a Deus aqui. Não temais, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então, nessa noite, o Senhor está te dizendo para você não temer, para você confiar. Porque a Bíblia mesmo fala, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Nós não devemos nos abalar, mas manter firme a nossa fé. Porque, irmãos, olha só, não é porque eu estou falando, irmãos, é porque a experiência me remete a falar para os irmãos que Deus, Ele é socorro presente em todo momento. Deus é o Deus que está presente para te abençoar, para te levantar, para te erguer, para te dar vitória naquilo que você tem buscado diante dele. Temos ouvido aqui nessa noite testemunho como Deus tem operado. E na tua vida, não é para você apenas ser espectador, mas é para você experimentar
o livramento, experimentar as bênçãos, para você experimentar aquilo que Deus tem preparado para você. Porque muitas vezes nós não estamos recebendo porque estamos paralisados, estamos desanimados. Mas nessa noite o Senhor está te dando sacode, nessa noite o Senhor está te dando choque. Não desanime, aleluia! Não desanime, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, quem está conduzindo o barco, a nossa vida, é o nosso Senhor Jesus. Devemos confiar nele. Da mesma forma, enfrentamos tempestade na vida, doenças, muitas vezes, dificuldade financeira, perdas, né? Quem nunca teve perdas? Quem nunca teve momento difícil e momento de tristeza? Mas Jesus é o nosso capitão, Jesus é aquele que nos sustenta com a destra da sua mão forte. Aleluia! Jesus, ele está dizendo para ti, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque o que ele está dizendo? Eu venci, tende bom ânimo. Então, nesta noite, queridos irmãos, eu quero tão somente dizer esta palavra para o teu coração, tende bom ânimo, não deixa o propósito, renova a aliança, renova o seu propósito diante do Senhor Deus. Convido você nessa noite a se colocar em pé. A minha palavra nessa noite é uma palavra, não tão longa, pequena, mas que o Espírito Santo de Deus possa falar mais e mais ao teu coração. Mas que você saia dessa noite aqui cheio de ânimo. Aleluia. Eu creio que o Senhor nesta noite, Ele encontra, aleluia, neste lugar. E Ele sabe que tu entrou aqui, talvez desanimado. É como o hino que nossos amados irmãos cantaram, né? Tá doendo, tá angustiado, tá difícil, mas vai passar, irmão. Só não desanime, pelo amor de Deus, mantenha firme, mantenha o seu foco no Senhor. O Senhor é contigo, é Ele que te toma pela tua mão e te diz, não temas, porque eu sou contigo. Deus está tomando na tua mão nesta noite e está te dizendo, eu sou contigo. Talvez com teus olhos, aleluia, fisicamente, você não vai contemplar, mas com teus olhos espiritual, nesta noite, eu quero que tu saia daqui com o teu ânimo renovado, com o teu ânimo diante do Senhor. E o desânimo vai ficar fora da sua vida, porque Deus nessa noite está botando um ponto final nessa paralisia. Deus está botando um ponto final, aleluia, nesse desânimo, porque Ele me trouxe aqui para te dizer essa palavra. Não é minha, não é, aleluia, de ninguém aqui, mas é dos céus que Deus está te dizendo nesta noite, que Ele te anima. Glória a Deus. Coloca a mão no teu coração nesta noite. Senhor, meu Deus, nesta noite, ó Deus amado, o Senhor é um Deus que é fiel. O Senhor é um Deus que estás no céu e contempla o pequeno, o grande. Tu sabe, meu Deus amado, meu irmão, a minha irmã, neste lugar está, Senhor, meu Deus. E tu sabes, ó Senhor, meu Deus, aleluia, que o meu irmão entrou aqui nesta noite, precisando ser reanimado, precisando ser, ó Deus amado, aleluia, fortalecido, encontrar em ti guarida. E eu creio nesta noite que o Senhor é o capitão das nossas vidas. Aleluia, Senhor é aquele que guia o nosso barco da nossa vida. Então, nesta noite, eu quero pedir por cada um do meu irmão, que o Senhor, aleluia, nesta noite, Deus, de maneira grandiosa, possa, Senhor, aleluia, sobre o meu irmão, renovar, dá, aleluia, a ele, Deus amado, aleluia, o ânimo, dá sobre o meu irmão, aleluia, essa firmeza, esse propósito, essa ótica, meu Deus amado, de viver, aleluia, em fé e em esperança, para a glória do nome do Senhor Deus, que estás no céu e que contempla cada um de maneira grandiosa. Eu, como servo do Senhor, oro nesta noite, aleluia, em pé para a bênção de maneira grandiosa sobre a vida de cada um. E eu creio que aquele que nesta noite crê e que receberá do Senhor a vitória, porque é o Senhor que é o Deus da bênção, é o Senhor que é o Deus da vitória, em nome de Jesus. Você pode dizer amém?